Quando a gente começou esse projeto, a gente não tinha pretensão alguma, cara, de virar influencer. A gente chega na cidade, o caminhoneiro chegou no posto, o caminhoneiro pede para tirar foto, a cachorra virou uma sensação, o Fusca virou uma sensação. A gente tem mais foto com a gente do que foto em ponto turístico. Oi gente, tudo bem? Então, a gente tá uma semana sumido, né? A gente sabe. E esse vídeo eu pensei muito, mas muito na hora de fazer. A gente conversou muito a respeito desse vídeo e eu queria compartilhar isso com vocês e pedir para que vocês ficassem até o final para entender o real motivo de por que a gente sumiu. A gente, quando saiu para fazer essa viagem, a gente fez todo um roteiro, certo? Fez todo um cronograma, onde a gente estava saindo e ia conhecer alguns estados brasileiros, e aí a gente ia até Ushuaia e depois a gente ia até o Alasca. A gente foi passando, gravando os conteúdos, e quando a gente tivesse com uma quantidade de conteúdo muito grande, a gente ia começar a postar. Porque a gente não vai viver de conteúdo, mas a gente quer mostrar o dia a dia construtivo, o dia a dia que você pode chegar numa cidade que a gente tá e, por exemplo, ir numa cachoeira, ir num parque, enfim, fazer inúmeras coisas. Por exemplo, agora a gente tá em Itajaí. A gente ia fazer a Rota Alemã. Eu esqueci o nome agora, é Rota Alemã. A gente ia passar pelo Vale Europeu, a gente ia passar pelo Blumenau, a gente ia passar por Blumenau, Joinville, Pomerode, e nessa rota a gente conheceu muita gente boa. A gente queria falar um pouco sobre o que aconteceu em Joinville. Na teoria, a gente foi expulso de Joinville. Na prática, a gente sofreu racismo, a gente sofreu xenofobia, e eu vou passar pano e eu vou falar a seguinte frase: a gente simplesmente só foi convidado a se retirar da cidade. E você deve estar se perguntando qual o real motivo disso. A gente começou a gravar os conteúdos, a gente separa os dias, e nesse dia a gente começou a gravar um conteúdo que muita gente estava pedindo da seguinte coisa: como é que vocês sobrevivem na estrada? Então, assim, a gente não é rico, a gente não tem ninguém que ajude, a gente não tem um patrocinador, a gente não tem nada. Se você está chegando agora, a gente viaja a bordo de um Fusca 78, eu, minha esposa e minha Chachau. E em Joinville aconteceu um caso muito curioso. Eu não sou uma pessoa de mimimi, eu não sou uma pessoa que qualquer coisinha fica se fazendo de coitado, não. Mas para encurtar o vídeo e não ficar muito grande, eu vou tentar resumir até o final do que aconteceu. A gente chegou nessa rota alemã e a gente resolveu fazer o seguinte: vamos parar e a gente precisa de X para poder conseguir. A gente consegue o dinheiro da gasolina frequentemente. Chegando em Joinville, a gente foi ficar no ponto de apoio de viajante. Eu não sei se alguns sabem, mas a Havan, o Luciano Hang, ele simplesmente cede a Havan para você pernoitar. Só que quem é viajante e morador de rua são duas coisas completamente diferentes. A gente foi lá, tudo. Vou ser bem sincero, se você é viajante, não vai na Havan de Joinville. Não vai, tá? Ponto. Meu ponto de vista, tá bem? Algumas pessoas são super educadas, só que outras pessoas são muito arrogantes. Então você vai acabar se estressando. E assim, acredito que foi a pior decepção de todas as Havans que eu passei. Não estou generalizando, mas se você for precisar pedir uma informação para determinado tipo de pessoa, vai ser um pouco complicado, porque talvez a pessoa não esteja num bom dia, e enfim. Mas de resto, se você está viajando, procura uma loja da Havan, fala que você é viajante, que eles vão te ceder o estacionamento para você pernoitar com segurança. Feito isso, a gente explicou a situação, a gente vai consertar o carro aqui, assim, assado. E fomos gravar o conteúdo na Rua 15, agora eu não vou lembrar o nome.
É uma rua bem movimentada, é uma rua bem... E quando a gente estava gravando o conteúdo lá com o Fusca, tudo bonitinho, um novo conteúdo para mostrar para vocês como que se ganha dinheiro viajando, passou uma família e falou bem assim, deve ser nordestino ou do norte. Vaza que Joinville... Não, minto. Deve ser nordestino ou do norte. Vaza, aqui é Joinville. Tudo bem. A gente sabia que a gente sofreu por isso. Ok? Até aí tudo bem. Só que eu tenho uma chau-chau que ela tá microchipada. Ela tá com todas as vacinas importadas em dia. Porque chau-chau você não pode dar a vacina normal. Tem que ser a vacina importada. E a gente tá com todo o cartão de protocolo dela. A gente lá gravando, tal. Aí passou outra pessoa. Rapaziada, vagabundo, né? Aqui não se cria não, aqui é Joinville. Aí eu achei mais complicado porque assim, eu fui chamado de vagabundo. E eu não tava fazendo nada, eu tava gravando o meu conteúdo. Até aí encostou um carro da polícia e aí chegou 2 policiais. Aí é onde começa todo o problema. Chegou um policial branco e chegou um policial preto. Eu não consigo identificar quem é bom, quem é ruim pela cor. Eu não consigo distinguir quem é bom, quem é ruim pela veste. E eu não consigo distinguir quem é bom, quem é ruim pelo carro. Eu simplesmente gosto de conversar com a pessoa e que os atos dela me mostrem se ela é uma pessoa boa ou se ela é uma pessoa ruim. O policial olhou pra mim, o branco. Vamos dar nome aos bois. Branco e preto. O branco olhou pra mim e falou bem assim, amigão, tudo bom? Eu fiz, opa, tudo. Tá gravando aí? Eu fiz, a gente tá criando conteúdo. Então, cara, tem várias pessoas que estão ligando pra polícia dizendo que vocês tá tendo maus tratos com a cachorra. Aí eu fiz, mas maus tratos tá lá, o senhor pode ver. Aí ele fez, porque a cachorra tá amarrada. E a minha cachorra, ela é uma chau-chau, ela é grande e todo mundo tem medo de chau-chau, certo? E assim, ela tava amarrada porque a gente tava gravando, a gente tava fazendo um conteúdo, né? E ele disse que era maus tratos, porque a lei da cidade é assim, assado. Só que eu já tinha lido a lei da cidade. A lei da cidade diz que o cachorro não pode viver acorrentado. O cachorro não pode ficar amarrado. Por exemplo, você tá na sua casa, o cachorro tá amarrado, isso é inadmissível, é a lei. Não sei se tem pena de prisão, pena de algum tipo de coisa, não sei. Aí eu falei assim, mas muita gente tá ligando por conta disso, senhor. Aí ele falou assim, sim, por conta disso. Você é de onde? Aí eu falei assim, eu sou do Nordeste. Aí eu ouvi a seguinte coisa, de uma autoridade. É porque parece que pra vocês lá de cima, vocês não têm muita ordem, vocês acham que pode chegar aqui e fazer o que quer. Por exemplo, o pessoal do norte, quando vem pra cá, que a gente vai na casa deles, eles acham ruim, porque a gente vai pedir pra baixar o som. Eu fiquei pensando, se o som tiver até as 10, tudo bem. Mas peraí, quer dizer que eu vivo, ou melhor, eu vivia em um lugar totalmente que não tem ordem? Aí o policial preto, né, não tô com discriminação ou nada, só tô dando nome aos bois porque eu não sei o nome das pessoas. Olha pra minha cara e falou a seguinte coisa, vocês têm que se adequar na casa dos outros. Eu falei assim, mas o que é que eu tô fazendo de errado? Você veio pra uma ocorrência, a gente foi... Eu esqueci agora do nome, mas eles abriram algum mandato lá, alguma ocorrência, alguma coisa. E eu falei assim, mas o senhor tá vendo que a minha cachorra não tá sofrendo maus tratos. Pelo contrário. Aí ele falou assim, mas eu vou pedir pra você sair daqui. Desamarrar ela. Aí eu falei bem assim, então tá. Aí eu falei bem assim, seu policial, me desculpe a forma que eu vou falar. Aí ele olhou pra minha cara e fez, dependendo da forma que você fale, eu não vou desculpar não. O policial despreparado, ele se protege atrás da farda. Ele tem um escudo dele. E eu não tô falando de todos porque eu tenho muitos amigos que são policiais. Eu fiz muitos amigos policiais que sabem simplesmente não querer levantar a cabeça e achar que é superior pra você. Esse policial olhou pra minha cara e falou a seguinte coisa, eu sou preto, independente. Ele também era da mesma cor. E ele falou assim, você vem pra casa dos outros, você tem que saber se adequar com as leis daqui. Aí eu falei, mas até onde eu sei, eu não tô fazendo nada de errado. Aí eu falei assim,
Ele falou assim, mas vai ter que tirar. Aí eu falei assim, mas me tira uma dúvida. Se eu for no mercado e eu não posso entrar com minha cachorra, porque eu sou viajante, eu tenho que deixar minha cachorra no carro com os vidros abertos. Ele olhou pra minha cara e falou a seguinte coisa, se alguém ligar, a gente vai te autuar. Se eu deixar a cachorra amarrada no para-choque do carro, toda vez que a gente sai pra gravar, a gente deixa a cachorra com água e com comida. Só que eu não tô dizendo, tipo, sair, afastar da cachorra. Não, é coisa de 10 metros, 2 metros, 5 metros. Aí ele continuou falando a seguinte coisa, aqui é outras regras, aqui tem uma influência alemã. Aí isso me pegou, sabe? Tudo bem, tem uma influência alemã. Até onde eu estudei, os alemães vieram da Alemanha, né, com incentivo brasileiro, acho que século XX, século XIX, século XX, porque estava sofrendo guerra, estava sofrendo fome e a economia estava lá embaixo. Então eles vieram para cá. E aí, pelo que deu para entender, é que como que se eu, brasileiro, não pudesse andar no meu país porque um alemão veio com uma situação e agora virou dono da terra. Que é o caso dessa pessoa que estava me indiciando. E aí ele chegou e falou a seguinte coisa para mim. Aqui não é a mesma coisa do Nordeste. Aí eu falei, justamente, aqui não é rota de viajante, aqui a gente só tá aqui porque vai pra Floripa. A gente vai ficar um dia só, 2 dias no máximo para descansar e a gente desce pra Floripa. Mas não sabia que a gente não podia ficar. Existe uma xenofobia muito grande com quem é nordestino no sul. Por quê? A gente conhece algumas pessoas que moram em Foz do Iguaçu, que moram em Maringá, que moram em Curitiba, que moram inclusive em Joinville, tá? A gente conheceu muitas, mas muitas, vocês não fazem ideia. Foram muitas pessoas muito boas, mas meu Deus do céu, entendeu? Só que isso me pegou. Eu não sou de levar as coisas pro coração, mas isso me pegou. Até quando você vai ser tratado por conta da tua região, por conta de um profissional despreparado, e até quando tu vai sofrer racismo e xenofobia por conta da tua cor e por conta do teu estado? Sendo que as pessoas que estão aqui hoje, os alemães, vieram ganhar a vida da mesma forma que quem sai do Rio, de São Paulo, de Minas, da Bahia, do Pará, do Amazonas, vem aonde se adequa mais fácil. Mas pelo que eu estou entendendo, não pode. Eu sou alemão que falo brasileiro, alemão que nunca chegou perto da Alemanha. E o mais perto que eu cheguei da Alemanha foi o sobrenome da minha tataravó. Mas aí eu posso te humilhar. Porque aonde você vive não tem regra. Eu não conheço, eu nunca fui lá, mas eu ouço falar que não tem regra. Então, assim, em outras palavras, eu levei na teoria. Na prática, se eu fosse no mercado e tivesse passando um carro de polícia na hora, ele ia me autuar por maus tratos de animal. Se eu fosse no banco, ele ia me atuar por maus tratos de animal, porque minha cachorra estava dentro do carro com o vidro pela metade. Se eu fosse gravar conteúdo, se passasse alguém, ia denunciar. A gente estava na van, passou uma senhora, e ela fez confusão porque a cachorra estava dormindo dentro do carro. E para você entender, a gente adaptou o carro, os bancos da frente até o resto do carro, a gente fez um baú só para a cachorra dormir em cima. Então, assim, a minha cachorra, ela tá muito vacinada. Pô, quem me conhece sabe. Essa viagem, vocês vão entender no final o porquê que a gente tá viajando. E eu já vou soltar logo um spoiler. É mais por conta da cachorra do que por conta da gente. A gente não ia deixar a cachorra, tá? Então, assim, eu sofri racismo de um preto. De um preto que acha que é alemão e acha que tem o direito de dizer que porque talvez o meu sotaque... Porque ele não quis saber a situação. Ele perguntou, de onde você é? É como se fosse assim, você é de onde? Porque se você for do Nordeste pra cima, eu tenho um tratamento pra você. Se você for do meio pra baixo, eu tenho outro tratamento. Então, assim, a gente foi expulso de Joinville. E muitas pessoas perguntaram, Jean, por que não teve vídeo em Joinville? Esse é o motivo. Não teve vídeo em Joinville por conta disso. Eu não me senti à vontade, não é uma coisa que eu compactuo. Não é uma coisa que eu ia ficar satisfeito. Eu tô muito chateado até agora. Mas assim, o rolê da viagem também não vai parar por conta de uma pessoa que olhou pra mim e falou assim, vaza, aqui é Joinville. E outra pessoa que me falou assim, pô, isso é coisa de vagabundo. Beleza, isso é coisa de vagabundo, então eu vou continuar fazendo a coisa do vagabundo. Quando a gente começou esse projeto, a gente não tinha pretensão alguma, cara, de virar influencer.
A gente chega na cidade, o caminhoneiro chegou no posto, o caminhoneiro pede para tirar foto. A cachorra virou uma sensação, o Fusca virou uma sensação. A gente tem mais foto com a gente do que foto em ponto turístico. Então, assim, eu acho que esse rolê não vai acabar, porque primeiro a gente tem um ponto final, e eu sempre vou falar essa frase: se for começar, vá até o fim, senão nem comece. Então a gente não vai parar, tá? E a gente decidiu reformular a nossa forma de gravar. Acho que daqui em diante a gente vai começar a gravar o dia a dia pra ver essas situações, porque eu devia ter gravado isso e ter borrado a cara da pessoa só pra você ouvir, porque talvez esse vídeo passe como se eu estivesse querendo ganhar like. E se tem uma pessoa que não precisa de aprovação, essa pessoa sou eu. Se você der like no meu vídeo, ótimo. Se você não der, ótimo também. Eu vou continuar viajando, eu vou continuar fazendo as nossas coisas e tá tudo bem. Só que desde já, gente, pelo amor de Deus, parem de romantizar isso, que a cor é mais importante, o estado que você mora é mais importante, o teu sobrenome é mais importante. Se a gente voltar um pouquinho na história, todo mundo é pouquinho de aí alemão, um pouquinho de italiano, um pouquinho de espanhol, um pouquinho de judeu, um pouquinho de português, um pouquinho de africano, um pouquinho de todo mundo. Mas eu preciso falar pra você que aí eu sou descendente de A, B, C, D, que eu tenho que ser melhor do que você. Eu preciso me engrandecer com isso, porque eu tenho que dizer que eu sou melhor do que você. A minha única dúvida é, quando esse pessoal chega na Alemanha, na imigração, ele é brasileiro ou é alemão? Ou ele só é alemão quando ele quer se engrandecer com o pessoal do norte e nordeste? Então essa fica a minha indignação, tá? Mas, cara, eu fiquei muito chateado, mas Joinville é muito bonito, tá? Joinville tem pessoas muito simpáticas. É um ou outro que se acha o dono da cidade, que se acha o dono da situação, que se acha... Enfim, eu não sei se eu chamo essa pessoa de Enzo ou Lorenzo. Eu fico na dúvida ainda. Mas eu prefiro chamar de Enzo. E então, assim, esse foi mais um desabafo. Eu não queria ter feito esse vídeo, mas eu repensei muito na hora de fazer, porque eu precisava fazer para que outras pessoas que quisessem passar por essa rota não sofresse o que a gente acabou sofrendo, tá? E principalmente para quem viaja com cachorro. As pessoas hoje estão muito complicadas. As pessoas hoje estão muito cheias de mimimi. Essa é a verdade, tá? Eu vejo na rua cachorro que não anda. Eu vejo na rua cachorro que anda dentro de carrinho de bebê. Eu vejo na rua cachorro que... Enfim, cada um no seu quadrado, cada um sabe o que faz. E esses dias a gente conheceu uma pessoa muito legal em Jaraguá do Sul. Ele falou bem assim: não é sobre você, é sobre o outro. O outro fala o que ele acha. Você se conhece. Vocês estão fazendo uma viagem, uma trip muito da hora. Eu tô acompanhando essa trip de vocês. Continua a trip, tá? Continua a viagem. Então é isso, gente, ó. Espero que a gente faça mais vídeos com frequência. É porque é muito complicado a gente trabalhar, a gente curtir e a gente fazer vídeo. Mas eu acho que a partir de agora a gente vai começar a fazer vídeo do dia a dia, mostrando alguns pontos turísticos. E vamos tentar filtrar cada comentário desse tipo. É que assim, eu sabia que eu ia passar perrengue, eu sabia que eu ia ter pneu furado, eu sabia que eu ia ter motor, eu sabia que eu ia ter tudo. Só que eu queria acreditar que as pessoas mal educadas e as pessoas preconceituosas, elas não iam passar pelo nosso caminho. A gente sabia que pessoas ruins iam passar pelo nosso caminho. Mas é que nem eu falei... Cara, é que nem eu falei esses dias nessa conversa com esse rapaz. A gente estava jantando e eu falando assim, eu não estava preparado para essa situação. Eu não tinha palavras e ação para essa situação. Essa foi uma situação em que tá falando de cor, tá falando de onde você mora, tá... Tipo assim, foi muito constrangedor para mim, porque a gente não tá fazendo nada de errado. A gente simplesmente pegou um Fusca e tá viajando, tipo assim, vai começar a viajar o mundo, a gente tá no Brasil ainda. E você vê a polícia lá e as pessoas olhando, pra mim soa como se eu estivesse fazendo alguma coisa de muito errado. Então assim, é isso, esse vídeo que sirva se você for viajar com cachorro, ou se você for do norte, do nordeste, só cuidado, porque você sim, vai sofrer muito preconceito, porque você sim, vai sofrer muita falta de educação das outras pessoas. Mas eu te falo o seguinte, seja educado não porque o outro é, seja honesto não porque o outro é, seja você. Então, gente,
Desculpa o desabafo, mas a gente precisava fazer esse desabafo. Espero que vocês tenham ficado até o final. E comenta o que é que vocês acham, comenta como é que a gente pode agir ou reagir aos próximos episódios, que eu espero que não tenha episódio. Então é isso, gente. Até a próxima, tá? Tchau!